Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego es mi espírito. Boa tarde a todos. Hoje está sendo um dia que a gente está passando bastante tempo juntos, né? De manhã a gente abriu com um programa de yoga, falando um pouquinho de reflexões. Agora eu estou aqui com a mestra Bodhisattva. Hoje também no santuário a gente está fazendo a primeira vivência de voluntariado aberta. A gente nunca fez isso, é a primeira vez. A gente está com 20 pessoas no santuário. Eu estou bem impressionada com tudo que eu estou vendo aqui. Depois a gente vai postar um vídeo a respeito do dia de hoje e também abrir para outros interessados que queiram estar. Porque a gente não está conseguindo fazer um programa de vivência que seja exclusivo para simplesmente a gente apresentar a missão e estar junto com vocês e com eles, mestres animais. Então esse modelo parece que está sendo satisfatório, está sendo muito bonito ver todo mundo trabalhando. Logo, logo vai ter um pessoal aqui fazendo massagem, mestra Bodhisattva. E a gente vai falar mais disso de novo. A ideia nossa nunca é deixar o santuário aberto para livre visitação, mas sempre, todas as vezes, a gente ter programas de conscientização e educação que diminuam a distância que a gente criou entre o ser humano e os demais seres, inclusive a mãe natureza. E para falar de mãe natureza, a gente também pode falar de outros assuntos, como por exemplo, direitos da nossa mãe natureza e de como a gente defende essa mãe, especialmente em um mundo que normalizou a exploração dessa mãe. Quando essa mãe está explorada, toda a vida silvestre, por exemplo, está em risco. Os recursos que nós temos estão em risco também, como a água potável. E a nossa casa, ainda que temporária, já que um dia todo mundo que está debaixo desse sol sabe, a gente se retira desse planeta, essa casa temporária nossa também está em risco. Então, como é que a gente fala de direitos dessa mãe terra, direitos de Pachamama, direitos da mãe natureza, sendo que a gente normalizou a exploração dessa mesma natureza, dessa mesma mãe, dessa mesma força e potência. Para falar a respeito disso, eu vou chamar aqui uma mulher que me inspira nesse feminino que a própria mãe natureza me inspira. Uma mulher que é um exemplo, inclusive, de pioneirismo dentro do Brasil no que tange o direito animalista. Uma mulher que vem defendendo, que vem salvando, que vem se infiltrando nas áreas jurídicas para que a gente tenha justiça para todos os seres. A doutora Maria Letícia vai falar com a gente sobre hoje uma nova área do direito que prevê os direitos da Mãe Terra, os direitos de Pachamama, e a gente vai entender isso um pouco melhor com ela agora. Muita gratidão por cada um aqui e principalmente multiplicando essa consciência para fora dessa live. Vou chamá-la aqui, a doutora Maria Letícia, só um momentinho. E a Bodhisattva também. Vamos só esperar ela conectar, eu já fiz o convite aqui, acho que ela só aceita. Ali! E a doutora Maria Letícia está no santuário. Bem-vinda. Sim, senhora, estou aqui no santuário, tão perto, né, Paty? Exatamente, exatamente. E a gente feliz da vida de ter você, doutora Maria Letícia. Como comentei, você é um grande exemplo para mim de mulher, de pioneirismo mesmo, ou seja, trazer esses assuntos tão importantes. Por vezes a gente resgata e daí quando a gente chega aonde quer que seja, na delegacia, a pessoa não sabe abrir um BO. Ou seja, para o que tange, ou seja, para que não é um ser humano. E o teu serviço, esses anos todos, a tua força feminina também, você tem um coletivo feminino que você inspira e guia. Tudo isso para mim é farol. Então é uma grande honra ter você aqui no santuário, ter você nessa live e ter você na vida. Então, muita gratidão. Paty, a honra é toda minha. Você sabe que assim, eu amo esse santuário. Eu tô aqui, eu tô numa paz. Esse santuário realmente é um refúgio pra gente. E você é uma mulher que também me inspira demais. Você é um feminino muito forte, é um feminino que me guia. É uma referência que a gente precisa. Todas nós que somos veganas, estamos na causa animal, a gente precisa da sua referência de amor, de força. E eu fico muito grata por ter você na minha vida e como uma companheira aí de ativismo pelos animais. Obrigada pelo convite. Sempre, sempre, sempre. Fala para nós, doutora Maria Letícia, porque já é difícil falar do direito dos mestres animais quando a gente passa de mestre cachorro e mestre gato. Já é uma dificuldade.
Quando a gente fala da mestra mãe natureza, a gente também, eu vejo que a dificuldade é praticamente a mesma, é essa normalização da exploração. Então, conta Sim. pra gente um pouco como que é essa nova área, e eu imagino que isso tudo esteja surgindo, porque daqui a pouco a gente vai brigar por água. Daqui a pouco a gente vai brigar porque não tem mais o que plantar, onde plantar, porque nada vinga. Então, eu imagino que o direito tem olhado para isso, pessoas visionárias como você, e de repente fala, a gente precisa proteger isso, porque tem essa proteção, todos estão em risco. Conta um pouquinho mais do que é isso, direitos de Pachamama, direitos da mãe natureza. A gente sabe que ela tem, mas como a gente reivindica? Paty, é um direito que eu acho que você vai amar, assim. Eu acho que você tem tudo a ver com isso, porque os direitos de Pachamama são os direitos da Mãe Terra. Quem colocou esse nome foram os indígenas andinos, no Equador. Então, na Constituição do Equador, desde 2008, já existem, os direitos de Pachamama já estão inclusos. Então, formalmente, o que isso significa? Na Constituição do Equador, eles falam o seguinte, que a Mãe Terra tem direitos inerentes. E esses direitos, quando confrontados com algum direito do humano destruir, eles vão ter privilégio. Por quê? Porque são direitos independentes da utilidade para o humano. A Mãe Terra é um ser vivo, é um ser que funciona por si só, é um fim em si mesmo. Isso foram os indígenas que ensinaram ao Estado equatoriano. E o Estado, porque no Equador eles têm já essa visão pluralista da lei, do ordenamento jurídico, eles acolheram o que os indígenas falaram, quebrando inclusive um paradigma eurocêntrico e antropocêntrico do europeu colonizador, que foi quem fez as leis para a gente, no fim das contas, Paty, a lei do Brasil e de todos os países da América do Sul, elas são baseadas nesse eurocentrismo, nessa visão do europeu branco colonizador. O Equador se abriu para o indígena, e o indígena ensinou isso. Então o indígena virou e falou o seguinte, esses indígenas têm uma visão cósmica da coisa, né? De unidade de tudo. Então eles falaram, não adianta vocês fazerem leis só para os seres humanos. É preciso que se inclua a mãe natureza nesses direitos e reconhecer, não é que a gente vai dar direito, a gente simplesmente vai reconhecer o direito da Mãe Terra de viver. E aí, rios, rochedos, florestas, árvores terão direito perante o Estado equatoriano de entrar com ação e pedir pela sua vida e pelo bem viver. Então, é um direito que ele se subdivide em dois, direito à vida e o direito ao bem viver. Não adianta nada também você preservar a vida de um animal dentro de um zoológico. Exato, exato. Não é? A vida e a dignidade. E de todos os entes da natureza, sejam eles vivos ou não vivos, como uma rocha. Mas ela está ali por ela tem uma função ali, né? É isso, em linhas simples é mais ou menos isso. Adorei escutar isso e sabe, na tua fala, doutora Maria Letícia, eu não posso deixar de sentir um pesar, porque quando a gente vai para os povos originários do Brasil, a cultura é a mesma. Ou seja, eles também falam a respeito da unidade, eles também falam que não existe como preservar o homem sem preservar a mãe natureza, não existe como preservar a mãe natureza sem preservar o homem. Eles falam desse tecido, dessa malha fina que cada um de nós viu. Eles falam sua fala, a gente traz um outro assunto, e eu só vou pincelar ele aqui, na verdade eu vou colocar para nossa consciência, para a gente ter um pouquinho de olhar sobre isso, de como nós brasileiros, temos renegado a nossa sabedoria indígena. E como isso, numa escala maior, coloca, por exemplo, a opressão que os nossos governos fazem com os índios. Porque, ou seja, a gente já consegue ver muita coisa simplesmente nessa colocação. Ou seja, que se o povo no Equador consegue dar ouvido para o índio, é que eles veem os índios. E aqui isso não acontece. E outra coisa que eu vejo também, quando indígena, sempre onde a gente tem aldeia,
sempre onde a gente tem sempre esses povos originários na liderança, a natureza é sempre preservada. E aonde a gente vai, dentro disso que você colocou, de onde as leis foram criadas, que basicamente está no homem branco, não é nem na humanidade branca, porque nós, mulheres, a gente está tendo que lutar por isso ainda hoje. Ou seja, verdade. a coisa vem do patriarcado absurdo, que ignora todos os seres à nossa volta, inclusive essa mãe natureza. Então, enfim, eu só não quero deixar de colocar isso aqui, porque eu vejo que é parte da nossa luta ter também os povos originários e os nossos indígenas. E essas pessoas muitas vezes estão fazendo corpo a corpo na Amazônia, por exemplo, para preservar o que é possível preservar dentro de uma barbárie que está acontecendo. Doutora Maria Letícia, para quem quer seguir nessa proteção, o que você recomenda? Porque hoje eu vejo também, tenho amigos, amigas, enfim, que são advogadas, ou mesmo pessoas que estão em formação. Aqui no Santuário mesmo tem uma pessoa muito querida, a Iris, e ela está em formação no direito. E aí ela fica olhando, e essas pessoas às vezes falam, eu quero ser advogada pela justiça que eu acredito, só que o próprio sistema jurídico não prevê essa justiça. Ou seja, a gente não fala de direito do mestre animal, a gente não fala até então do direito da mãe terra, a gente não fala... Bom, o que você sugere? Porque embora isso não esteja sendo dito, a gente precisa abrir caminhos. E você é uma referência nisso para abrir esses caminhos. O que você sugere para que as pessoas possam exercer? Ou seja, essa função de proteger do ponto de vista jurídico, quem já é advogado, que é para poder se dedicar, tem curso, é uma pós-graduação, como que sai? Como a gente pode se unir para passar essa informação adiante, para ter mais pessoas que saibam? Porque é muito frustrante, doutora Maria, você vê um rio, por exemplo, aqui em Monte Verde, a gente está tendo uma descarga absurda em um rio que serve São Paulo. Só que existem várias questões políticas e diplomáticas que escondem as razões que esse rio está sendo poluído. E aí, o que acontece? Quando a gente vai advogado, muitas vezes o advogado não sabe o que fazer nessas condições. Então é isso que eu queria que você esclarecesse. Quem está afim de entrar nesse caminho, por onde começa? Paty, é o seguinte, eu acho assim, quem está nesse caminho, o advogado animalista, o advogado ambientalista, o advogado agora dos direitos de Pachamama, ele não pode ter medo de inovar, de propor novas ideias e novas teses. Então, é lógico, o nosso ordenamento jurídico, ele não prevê direitos de Pachamama, não prevê direitos animais, ele prevê um direito do animal, que é o da não crueldade. Cabe a nós propor as teses. Você não pode ter medo de propor teses, nada pode ser impossível para o advogado militante. Você entendeu? Nada é impossível. Ah, não tem lei? Tudo bem, a gente propõe uma nova interpretação. Então vamos propor uma nova interpretação do artigo 5º. Se está falando que todos têm direito à liberdade, à vida, à dignidade, então que esse todos seja estendido para os animais, seja estendido para as florestas. Você entende? Então muitas vezes o advogado, num primeiro momento, ele olha o caso e fala, não tem jeito. O ordenamento é antropocêntrico. A gente muda o ordenamento. Entendeu? A gente tem que ter essa visão de vanguarda. Porque senão a gente não... Muitas vezes você vai perder a ação. Porque o não a gente já tem. Exato. Mas você não pode ter medo disso. Você está abrindo caminho. É essa a questão, entendeu? Hoje, existem muitos cursos de direito animalista. De direito de Pachamama ainda é muito nova, mas existem muitas teses legais já para ler, para você já começar... Eu vou te falar, eu sou uma autodidata, eu nunca fiz curso de direito animal e nem de... Eu tenho pós em direito ambiental, mas o direito ambiental que eu fiz após é um direito antropocêntrico. Na época era o meio ambiente para preservar a vida humana. Não era porque o meio ambiente é um fim em si mesmo, é diferente, é importante a gente falar isso. Sim, totalmente. Os direitos de Pachamama é o direito da natureza independente do homem. O direito ambiental é a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações humanas. Entendeu? É completamente diferente. Então eu fiz pós em direito ambiental, que era o que tinha. Sim. Mas eu estudo muito, assim, a gente tem que estudar. Hoje mas tem cursos de direito animalista já, viu? Se alguém se interessar, depois eu passo os nomes.
Ótimo, eu vou deixar o teu link. E algo que você fala, doutora Maria Letícia, sempre me remete a pontos que são sublimes da discussão. Ou seja, que tem o que a gente está falando, mas tem outras pautas que vão entre as palavras. E eu vou falar uma palavra que me vem ao coração muito forte, que é coragem. Quando a gente, às vezes, quer que seja, ponto, a gente precisa ter coragem. Que não é a respeito do que está da lei que já existe, do apoio que a gente já tem, ou até mesmo do recurso financeiro, ou não, ou qualquer outro recurso que a gente... É um lugar de coragem, para a gente realmente, como a sabedoria popular, meter as caras, sabe? De realmente... Exato. Porque eu vejo que, para a gente esperar o ponto que tudo isso é documentado, talvez a gente não tenha mais planeta. Então, realmente, se tiverem outros advogados, outras pessoas nesse caminho aqui escutando, eu imploro, como uma ativista, para que vocês simplesmente não se desgarrem da causa, para que a gente possa, como ativista, ter defesa também. Quantas vezes o ativista, por entrar, às vezes, em uma discussão quase corpo a corpo, para defender um rio, para defender uma mestra-vaca, para defender... A gente é advogado que agora, peraí, tá tendo companhia aí? Eu tô tendo uma companhia, acabou de chegar aqui, ó. Alguém comer? Ai, eles são demais, gente. Eles participam. Eles participam. Então, que eu olha só que delícia! É a gente ter um pouco de coragem realmente para abrir esses caminhos que você está colocando, doutora Maria Letícia, porque se não tiver isso, se a gente esperar outra, ninguém tem mais tempo. As coisas estão acontecendo com a velocidade, a brutalidade, porque a gente não está falando, a gente está falando de assassinato em série, a gente está falando de término de recurso, assim, são cenas, quilômetros, de destruição na Amazônia, de uma árvore que está caindo, falando de um mestre-boi. Claro que valeria a pena defender um que fosse, mas o que eu estou dizendo é só para atribuir urgência. A gente não pode ficar nos assuntos. Exato. Sim, desculpa se te interromper. Imagina, não, o que você está falando eu estou concordando total, é isso mesmo, tem uma urgência nisso, né? A gente não pode ficar parado mais. Dentro do direito de Pachamama, você falou muito bem a questão, o ambientalismo, ou seja, quando a gente fala de direito ambientalista, eu entendi que ele ainda assim está nesse centro antroposófico, ou seja, que o homem é para servir o homem. E quando a gente está falando de ação, ou seja, independe do homem. Isso ficou bem guardado e eu só queria enfatizar que eu acho que realmente é muito importante a gente entender. Que eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo o direito sendo criado por homens, ou seja, uma área no departamento jurídico, enfim, dentro do que seja área, que a gente tirar do contexto de que o ser humano não pode fazer o que ele quer com o planeta. Ele não pode chegar e destruir o rio, ou destruir a terra, ou fazer o que quer que seja, simplesmente porque isso está na ideia dele daquele dia. Então, eu acho que a primeira vez que realmente é muito forte isso, e é muito interessante a gente participar desse tempo, né? Ou seja, tá presente aqui. Sim. A tua caminhada, o que você poderia prática que você viu que mudou? Tanto para mestres animais, primeiro eu vou fazer para mestres animais, e depois queria saber também, no ponto prático, eu entendi que a gente está criando uma nova área, está acontecendo, mas eu queria saber do ponto prático, dentro do teu ativismo, porque você já ajudou muitos mestres animais, muitos. O que você viu dando nesse... que a gente pode se agarrar e falar, nossa, tem alguma coisa acontecendo de fato? Olha, Paty, eu acho assim, evoluiu demais. Evoluiu demais o direito. É assim, a gente deu um salto nos últimos 5 anos, a gente deu um salto, não é? Você concorda? A gente deu um salto, assim, porque eu lembro, quando eu fiz a especialização em 2005, não tinha nada. Não se falava de fauna no curso. Falava da fauna como um bem ambiental, um instrumento para o ser humano. E aí, bom, passou muito tempo, quando eu comecei a advogar para os animais, não tinha nada também, a gente tirava tudo da filosofia, a gente pegava em Pitágoras, às vezes, argumentos, sabe? E aí, assim, hoje você já tem cursos, você tem pós-graduação, você tem mestrado em direito animal,
E assim, e eu sempre falava que o papel do jurista animalista e o jurista de Pachamama agora também, os dois andam muito juntos, é, é educar o poder público. E a gente viu há 2, 3 anos atrás, Paty, foi a primeira vez que um juiz escreveu sem ciência numa decisão, numa sentença. Então a gente já está vendo, eu vejo uma evolução, porque hoje os juízes, os termos animalistas já não são tão estranhos. Você entende? É difícil a gente mudar um sistema de uma hora para outra, mas que ele está mudando e de uma maneira muito rápida, ele está mudando. E eu queria só te falar uma coisa que você estava falando, eu lembrei, que o que a gente tem que pensar é que a supremacia humana no mundo, ela é uma ilusão, ela é uma mentira. A verdade, a realidade é a visão cósmica. Que nós somos um todo, nós somos parte de um todo, nós somos apenas parte de um todo. Esse pensamento aristotélico, ele surgiu de filósofos que separavam o corpo da mente, do espírito, eles viam de uma forma mecanicista, são filósofos materialistas. Agora, se você pegar os pré-socráticos, isso eu estou falando no Ocidente, porque você mais do que ninguém sabe que no Oriente existe essa visão cósmica da vida, das relações humanas com o planeta. No Ocidente, a gente teve, infelizmente, né, toda essa filosofia judaico-cristã que colocou o homem num centro, mas isso para quê? Apenas para justificar a supremacia. Não é que é uma verdade, é uma justificativa. Exato. Entendeu? Que é para perpetuar a exploração. Mas a gente tem que partir desse princípio. A verdade é que nós somos parte de um todo. E temos que agir dessa forma. E fica muito mais fácil exercer o direito quando você tem essa certeza. Porque o teu argumento é imbatível. E aí sim a gente cria força. Para você discutir num processo, se você acredita realmente nisso, você não perde. Você vai perder por questões políticas, se for o caso, né? Sim, exatamente. Até mesmo infiltrados, ou seja, a gente sabe hoje que é muito difícil. Hoje existe muito interesse pessoal dentro do que a gente chama de poder público. E isso também é entender que às vezes não é a questão do direito, não é a questão é que o direito não está conseguindo exercer justiça dentro dos moldes que foram criados. E a gente precisa ser resistência nisso tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou, nem que seja para perder, mesmo perder, também com a Cami, uma querida do nosso círculo também, advogada, e ela estava falando que às vezes é para colocar em pauta. Às vezes simplesmente a gente colocar em pauta o assunto, já coloca evidência, já dá, ou seja, uma argumentação de que existe. Porque às vezes a gente tem a impressão que a gente está apresentando pela primeira vez. Isso também eu vejo importante na nossa jornada como um todo a gente fazer. Quando você fala também a respeito dessa questão da gente ser unidade, no Oriente sempre foi muito forte, e você está certo, na Índia fala muito disso, inclusive na Índia eles têm um termo que é como se fosse com sotaque abrasileirado, ou seja, sotaque português, a gente vai falar Advaita, que é não dualidade. Basicamente, ou seja, não existe diferença, existe uma matéria-prima que é a mesma. Então é como se eu visse aqui a parede dessa baia e visse ali a porteira, e a gente fala, é uma porteira e é uma parede. Na verdade, é só madeira. Então, essa unidade eles colocam como matéria-prima. E eles colocam também de um outro jeito, que é como se cada um de nós fosse uma célula num corpo cósmico, num corpo, numa inteligência cósmica. Então, não adianta a gente pensar, vamos pensar num ser humano, trazer essa filosofia para um ser humano. Não adianta a gente pensar que um ser humano que não tenha um coração, em todos os sentidos, ou seja, no sentido físico, do quadro clínico e do coração, do ponto de vista da emoção, do sentimento, do amor, que esse ser humano vai conseguir durar. O que eu estou trazendo com isso é que existe muito misticismo em termos do que é essa unidade. Mas quando a gente vai para a filosofia, e quando seja indiano, ou ocidental, oriental, como você colocou, não importa, o argumento dela é muito tangível. O argumento dela é muito intelectualizado, inclusive. Não precisa ser uma experiência mística esotérica. É a gente entender realmente que cada um... Então não adianta como a gente querer salvar alguém, ou então querer fazer alguma coisa contra esse corpo, que esse corpo não vá
ter reverberações em outras partes dele mesmo. E como você comentou, a gente partir desse princípio já muda toda a argumentação. Que não é mais Nossa, o outro, somos nós. O tempo todo é somos isso. É isso somos... mesmo, Paty. Nossa, perfeito, porque é isso mesmo. A gente faz parte de um corpo, a gente faz parte de um todo, né? E assim, e no Ocidente existem já cientistas falando nisso, né? Tem o Lovelock, que era um cientista que falava que Gaia é um organismo vivo e ela vai expulsar aquilo que faz mal, como se a gente fosse uma doença. Então ele fala que o ser humano está em perigo. Sim, sim. Porque Gaia é um organismo, como se fosse o nosso corpo, é o que você falou, como se fosse o nosso corpo, né? Então ela vai expulsar aquilo que está fazendo mal. Então você vê, Paty, que no Ocidente a gente já tem gente falando sobre isso há muito tempo. Sim, entendeu? Sim. No Oriente já se fala. Então foi uma filosofia dentro do Ocidente que dominou o pensamento. Sim. E hoje as pessoas têm certeza absoluta e não sabem viver de outro jeito, sem ser destrutivo. Eu preciso montar uma empresa na beira daquele rio. Eu vou abrir brecha na lei, vou contratar advogado, porque eu preciso ganhar dinheiro, infeliz. Adoro o rio, muito bonito, tudo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Exato. Então, olha a situação do ser humano hoje, né? Quer dizer, ele não entende que aquele rio, ele é sagrado. Exatamente. E eu vejo que a gente, quando é diferente, sabe, doutora Maria Letícia, quando a gente pensa que o rio é só um, quando a gente pensa que a água é só uma, quando a gente pensa que a terra é só. Então, não há o que eu faça para esse rio que eu não faça para o outro rio. E eu noto que, enquanto a gente precisa se observar com muito critério para entender que, às vezes, o que a gente explica das ações que a gente faz, ainda assim não justifica. O que eu tô querendo dizer é pra gente prestar atenção nessas historinhas. Como você diz, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... Quando os fins, que é o que a gente tá vendo hoje, se os fins justificam os meios, a gente... Porque no fim eu quero ganhar dinheiro. Não quero nem ligar pro que tá até eu ganhar dinheiro. E os fins justificam os meios, não tem princípio, não tem valor, não vai ter advogado, não vai ter nada, porque os fins estão justificados. Agora, quando a gente olhar os fins e conseguir entender que os meios fazem parte desses fins, nessa inteireza que a gente está comentando, a gente parte para um outro lugar de diálogo. E esse lugar é urgente, como a gente falou, uma outra perspectiva um pouquinho antes. Sim. No direito animalista, doutora Maria Letícia, eu tenho visto, por exemplo, que antes, eu lembro no começo do santuário que a gente falava em BO na delegacia e era muito difícil. Hoje a gente consegue entender. E eu quero trazer aqui um assunto que a gente já falou numa outra ocasião, só que eu sei que aqui as pessoas vão escutar depois, agora, também quem tá. Existe muita dúvida, por exemplo, quando a gente fala que existe maus tratos com uma mestra vaca. Porque ou seja, existe açougue. Então, que maus tratos são esses? Ou seja, se a gente tem açougue. Estão maltratando o mestre porquinho. Por que não vai lá e resgata o mestre porquinho? E é um esforço absurdo para conseguir resgatar. Então, eu queria que você colocasse para a gente, uma vez você explicou para nós a respeito de normativas, a respeito dessa diferença de lei para um para outro. Eu queria só pincelar isso um pouco, mesmo a gente estando falando de Pachamama, porque essa é uma dúvida que sempre acontece na nossa rede. E aí eu posso direcionar para essa live para as pessoas escutarem direto de você, por gentileza. Por que a gente não consegue resgatar uma mestra-vaca que está tendo maus tratos? O que caracteriza maus tratos de um mestre considerado sem e, na verdade, de um ser que exerce domínio sobre ele? Tá, eu entendi, só que não, caiu um pouquinho, mas eu entendi sua pergunta. É o seguinte, a mestra-vaca, nesse contexto que você está falando, ela é uma propriedade. Então, se o proprietário dela, infelizmente a gente tem que falar assim, olha o absurdo da coisa, né? O proprietário da vaca tiver dentro das normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e das normas da veterinária, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, infelizmente, não tem como configurar maus tratos. Entendeu? Se ele estiver dentro das normas. Se estiver fora das normas, aí tem como configurar. Porque muitas vezes eles extrapolam. Entendeu? A crueldade extrapola.
não é? Você sabe disso. Sim. O cara não precisa dar uma paulada na Sem vaca, dúvida. mas ele dá, entendeu? Então, Exato. geralmente, agora, você pode pedir uma explicação. Por que que essa vaca tá com bicheira? Por que que essa vaca tá com uma cicatriz? Você pode dificultar o trabalho da pessoa. Muitas vezes você não consegue mesmo resgatar, porque infelizmente ela é vista como um bem, uma propriedade. Agora, se você vir que a pessoa está extrapolando, aí você pode fazer um BO. Porque o que sai da norma de bem-estar animal, né, você considera maus tratos. Que foi, por exemplo, o que aconteceu no navio lá em Santos. Aquilo estava extrapolando tudo, né? Por isso que a suspensão foi possível. Agora, em condições normais, o cara tratando do jeito que a norma manda, aí é muito difícil. Aí que entra, é o que eu estou te falando, entra o advogado. Porque aí você pode entrar com uma ação questionando a norma. Peraí, mas como é que um ser senciente pode ser feliz vivendo nessa baia, sendo explorada, sendo violentada de todas as formas? Aí a gente pode ir para um outro campo que é questionar, que é o que a gente faz. Questionar, né? Já teve liminares, já teve um promotor que conseguiu uma liminar para fechar um matadouro de porcos. Ele conseguiu isso porque, com base no artigo 32 da Lei 9.605, que é o que trata de maus tratos, e com base na lei sanitária do município que ele não estava cumprindo, né? Que o proprietário não estava cumprindo. Tem como, mas assim, condições normais é muito difícil. É muito difícil. E falando em condições normais, eu queria também trazer aqui algo como, por exemplo, tenham as tetinhas delas, os tetos delas, os tetos com sangue. É uma condição normal da pecuária de leite que quando esses tetos estão tão infeccionados por causa da mastite, eles são mutilados, mas mesmo assim elas continuam sendo exploradas porque os outros tetos ainda dão leite. O que eu estou chamando a atenção é que sim, existe um trabalho na área jurídica e a doutora Maria Letícia está aqui representando isso, só que o trabalho que a doutora Maria Letícia e todos os advogados animalistas estão fazendo nunca vai conseguir substituir ou fazer com que a gente se justifique na transferência da nossa responsabilidade. O que eu estou dizendo com isso? Sem dúvida, a gente precisa chamar a doutora Maria Letícia e toda a equipe da doutora Maria Letícia para a gente analisar, fechar, fazer barulho, chamar atenção, conscientizar do que está acontecendo atrás de portas fechadas. Mas uma forma que a gente tem de fazer isso também é se abster do consumo. Então, a gente precisa entender que a doutora Maria Letícia não vai fazer um milagre se o sujeito que assinou lá pela primeira vez, o juiz que assinou pela primeira vez fechar o abatedouro dos mestres porcos, todo mundo que comia daquele abatedouro fala, bom, e agora onde eu compro? Uhum. Agora, entender que o que está acontecendo lá está acontecendo em outros lugares e a gente se abster do consumo, então a gente está trabalhando junto. O jurídico, os advogados animalistas e a gente como ativista e como participante desse mundo. Porque não é só ser ativista para simplesmente querer justiça, para querer que os seres vivam em paz. Então, o que eu estou chamando aqui é só, não existe transferência de responsabilidade. A doutora Maria Letícia vai estar fazendo a parte dela, junto com outros advogados animalistas, mas a pergunta que eu deixo aqui para a gente, que não é advogado, como que a gente faz? Porque não existe como a gente fechar todas as pecuárias se as pessoas continuarem batendo com garfos e facas na mesa que elas querem bife e queijo. Não vai acontecer. Então, a gente precisa trabalhar junto. Enquanto eu vejo hoje, o trabalho ficou tão complexo que não adianta a gente falar de uma coisa só. A gente tem que falar de nutrição, a gente tem que falar de direito, a gente tem que falar de testes, a gente tem que falar de meio ambiente, a gente tem que falar da saúde humana, a gente pode até falar de saúde pública. Porque, gente, de verdade, não tem governo que dê conta de saúde pública com o que as pessoas comem. Não tem. Então, mas precisa falar tudo isso, precisa cuidar. Precisa virar a chavinha, Paty. A gente está vivendo sob um ponto de vista totalmente errado. O dia que a gente virar a chavinha, tudo melhora. Porque, assim, eu acredito, e eu acho que, claro, você acredita nisso também, nenhum mal é necessário. O bem é necessário. As pessoas, elas vivem sob esse paradigma. É um mal necessário. É cruel, mas é necessário. Não é.
Nada cruel é necessário. Exato. Sabe? Ah, não, eu vou precisar matar a galinha porque eu tenho que matar minha fome, então coitada da galinha. Mas não é preciso essa crueldade para você saciar sua fome, sabe? Não é preciso destruir. Esse pensamento de destruição, competição, combatividade, isso é um pensamento antropocêntrico, eurocentrado, que só traz tristeza para o ser humano, para a natureza, para os animais. Não é disso que a gente precisa. Todo mundo sabe que o ser humano não precisa se alimentar de animal. Porque se precisasse, eu e você não estaríamos fazendo essa live e saudáveis. Porque ninguém aqui está doente, né, Paty? Então, assim, nós não precisamos. Exato. E por que continuamos fazendo? Sabe? E começa, e você tem toda a razão. A coisa mais importante é a conscientização da sociedade. É o consumo consciente, sabe? Senão a gente vai enxugar gelo a vida inteira. Nosso trabalho vai ser enxugar gelo. Exatamente, exatamente. E aí eu não deixo de olhar para tudo isso. Alguém sentou aqui ao meu lado. Eu não deixo de olhar para tudo isso, doutora Maria Letícia, e também falar a respeito do nosso sistema de crenças, que eu acho que também é algo que a gente precisa analisar direitinho. No que a gente acredita. Porque o que a gente acredita está determinando as nossas ações. O que a gente acredita está determinando a forma com que a gente acha alguma coisa normal. O que a gente luta ou não. Então, por exemplo, esse me tocou profundamente agora. É mesmo, amor? Você acha mesmo? É mesmo? É. Que gracinha! Eles participam. Então, a gente tem que olhar o sistema de crença, a gente não pode falar, deixar de... Você quer falar mais alguma coisa? A gente não pode deixar de olhar e pensar no... Peraí que tá aqui. Mó conversador. Ai, meu Deus, que situação, gente. Tá abraçando. Abraçam com o pescoço. Ele tá agradecendo a conversa, tá? Olha... Mas é o que a gente falou, eles não perdem nenhuma oportunidade de mostrar quem eles são, né, Paty? Exato, ele vai me deitar aqui. No meio da live, Nu. Enfim, isso que você coloca a respeito, a gente acreditar que algum mal é necessário, fala de um sistema de crença extremamente limitado. E a gente precisa olhar para isso, ou seja, o que a gente acredita? Porque se a gente acredita no mundo bom, agir coerente com esse mundo bom, e o mundo bom não pode prever que mal seja necessário. Não, é absolutamente condizente. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, sabe, doutora Maria Letícia, para a gente se investigar. Porque o que a gente vê no mundo é o resultado da mente do ser humano. Então, é essa virada de chave que você fala, ou seja, é dentro. Não é um advogado, não é um santuário, não é tudo. É ótimo que tudo isso esteja acontecendo. Por quê? Porque isso retrata que mentes estão mudando e que mentes estão conseguindo inspirar ações que efetivamente modifiquem o mundo. Só que enquanto cada um de nós não fizer a sua parte, a gente lugar de frustração, que é o tal do enxugar gelo que você trouxe, né, doutora Maria Letícia? Que a gente vai fazendo, só que enquanto não mudar suficientemente para muitos seres, a gente não vai ver a mudança do jeito que a gente quer. Então, preciso olhar o sistema de crença e entender, peraí, eu acredito, eu não posso acreditar nisso. E como que eu tenho que agir para manifestar o mundo que eu acredito? Olha o semblante desse sujeito aqui. Ai. Eu tô fazendo uma boa live. É demais, gente. É muito bonitinho. Então, enfim, queria que você desenvolvesse um pouco mais isso. Ou seja, eu abordei alguns temas, não sei se tem alguma coisa em especial. Queria que você soltasse um pouco para falar, porque você tem um repertório todo que você tem no teu dia a dia, de todas as ações que você já participou, das coisas que você tem feito, ou seja, mesmo num ativismo fora do jurídico, de uma forma informal. Queria te ouvir um pouco da tua experiência. Então, Paty, olha, eu vou falar para você que, assim, a minha experiência, a coisa que eu mais noto no meu ativismo, na minha vida de vegana, é que não há argumento.
não tem argumento para você explorar e destruir, sabe? Quando você começa a colocar os argumentos, a única coisa que a pessoa que acredita na destruição faz é desmerecer o que você está fazendo, desvalorizar o que você está fazendo. Não é cientificamente comprovado que vocês estão falando? Claro que é. Como que não é cientificamente comprovado? Então, eles sempre colocam a gente como pessoas avoadas, eles desqualificam a pessoa que acredita no bem. Sempre como pessoas que não estão muito conectadas com a realidade. E, na verdade, quem está conectado realmente com a verdade somos nós, que a gente já viveu naquele mundo, a gente sabe como é que é. Só que a gente entendeu a verdade, a gente passou para o outro lado. Então, o que eu percebo é isso. É uma virada de chave de cada um de nós de passar para o outro lado. E quem não passou ainda e não quer passar porque tem medo, é uma questão de medo, tem medo de perder os bens materiais, tem medo de perder o padrão de vida, porque essas pessoas elas têm raiva da gente porque elas acham que elas vão perder o dinheiro delas por conta da nossa filosofia. Então elas não passam para o nosso lado porque elas têm medo. Elas não, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Elas não querem sair da zona de conforto delas, né? Então o que eu percebo é muito isso. Quem não abre a consciência, quem se recusa a isso é por medo. Não é porque a gente está errado. Não é porque a gente não conseguiu comprovar nossas teses. É porque a pessoa tem medo. Ela não quer perder, sabe, o chão dela. Ela vai ter que mudar toda a vida dela. Ela vai ser mais feliz, inclusive, mas ela nem quer ser mais feliz. Ela quer ficar ali na concha dela. Ela não quer sair daquilo. Entendeu? E esse pensamento, né, que infelizmente domina o Ocidente e como as civilizações ocidentais dominaram o mundo, então hoje em dia é um pensamento que domina o mundo, são extremamente excludentes. Esse pensamento é excludente, ele exclui tudo que é diferente, tudo que coloca em questionamento. Então ele vai excluir o indígena, ele vai excluir as filosofias orientais, ele vai excluir os veganos, ele vai excluir os animalistas, exclui, Ele vai excluir porque o trans, ele vai excluir, exatamente. Eles excluem tudo. Então, é aquilo que você falou. O governo hoje, a gente é governado por políticos que têm essa filosofia. Então, tudo que é diferente daquele modelinho quadradinho, ele é uma ameaça. Entendeu? Então, ninguém quer aquilo. Então, exclui tudo. Vamos ficar só nessa caixinha, colocando todo mundo nesse modelo, porque isso vai perpetuar esse sistema que enriquece a poucos, que alimenta poucos, e que é baseado em destruição e morte, que é o que você falou, os fins deles justificam esses meios agressivos e violentos, né? Só que é uma esperança, o Equador é uma grande esperança para a gente aqui da América do Sul, né? Quem sabe a Bolívia já está seguindo o mesmo caminho, quem sabe a gente começa a se abrir para isso, né? Exatamente. E fala uma coisa para mim, doutora Maria Letícia, qual foi a inspiração que isso... Eu entendi que foi primeiro com essa... indígena. Agora, qual foi a inspiração? Porque para onde eu olho, eu vejo destruição na mãe natureza. E me dá também... que tem esse coração pelo mestre animal, às vezes a gente não realiza, mas a gente consegue resgatar, como você comentou, ou seja, tá bom, eu vou preservar a vida de um mestre leão dentro de um zoológico? Não, pelo amor de Deus, ou seja, isso não é preservar, tira a dignidade. Então, eu vejo de todas as formas, quando a gente fala de mãe natureza, a gente está falando também de cuidar desses seres e de cuidar da gente outra vez, porque existe como uma parte do corpo não funciona sem a outra. E atualmente a gente está vivendo em um corpo com deficiência que nós criamos. Então, eu gostaria de entender da onde saiu essa inspiração e talvez o que eu queira saber é... Eu vou colocar de outra forma. Eu tenho notado que, até por causa das questões climáticas, o direito começou a se abrir
como outras áreas também, para falar a respeito do meio ambiente. Eu gostaria de saber qual foi o peso das alterações que a gente tem visto no clima, das alterações que a gente tem visto até na qualidade dos recursos, porque quando a gente olha para o planeta Terra, a gente vê o mesmo solo. Só que quando a gente olha uma couve, aquela couve não é mais a mesma, porque aquele solo não tem mais nutriente. Então, eu gostaria de saber, ou seja, como isso, como que as pessoas estão conseguindo enxergar essa destruição dentro dessas outras áreas, ou seja, ou isso foi isolado com os indígenas, que tudo é um. Agora, existe essa visão maior, ou seja, que isso está realmente acontecendo? Eu estou perguntando numa perspectiva de realmente de querer até uma luz no fim do túnel, porque às vezes eu tenho certeza que outras pessoas se relacionam com o que eu estou dizendo, dá a impressão que só a gente está vendo. Só a gente está vendo destruído, só a gente está vendo que não tem como salvar o mestre leão e deixar ele no zoológico, não tem como salvar o mestre macaco e deixar ele dentro de uma jaula, não tem como salvar a água potável na nossa casa, ou seja, as pessoas estão vendo isso do ponto de vista do sistema, desse sistema convencional, até patriarcal e capitalista? Olha, Paty, é difícil a gente falar assim. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão começando a acordar, sim. Porque você percebe nos comentários, sabe? Quando dá uma tempestade, a pessoa fala, a mudança climática. Primeiro comentário é esse. Eu acho que dentro do direito mudou muito. A gente já tem hoje muitos juristas conscientes. Ai, olha que paixão. A gente já tem muito jurista consciente hoje, muita gente propondo teses incríveis. Mas ainda há uma resistência, porque eu acho que existe uma polarização. Que gracinha. Você concorda com isso, Nenê? Você concorda, né? Olha lá. Você concorda, né, Nenê? É isso mesmo. Perde uma. Não, demais. Os palpites dele são os melhores. Ele entende, ele tá sabendo, olha lá. Mas que coisa, gente. É uma coisa tão de alma isso, né, Paty? Olha, tá participando. Que gracinha. Então, mas eu acho que existe uma polarização hoje em dia, viu, Paty? Eu acho que existe. Muita gente está ficando consciente, muita gente está procurando saber o que são os santuários, muita gente está procurando saber o que é o veganismo. Tem muita gente já, eu acho que tá, eu sou muito otimista nesse ponto. Mas a reação de quem não quer mudar está sendo mais violenta também. Entendeu? Então você tem um direito agrário hoje super forte, que é o direito que defende o ruralista. Existe toda uma cultura de supervalorização do ruralista. Hoje eu estava lendo sobre o Dia da Mulher Ruralista, uma coisa assim, sabe? Que são umas mulheres que, na maioria delas, são pecuaristas. Quer dizer, elas se despojaram de todo o feminino delas para trucidar animal. Você entendeu? E hoje em dia tem o Dia da Mulher Pecuarista. Então, quer dizer, está existindo uma reação. Mas por que a reação? Porque até eles perceberam que o mundo está mudando. Exato. E eu acredito nisso. Eu acredito, eu acho que essa roda começou a girar. Não para mais. Sim. Sim, e eu acredito também, eu perguntei isso para você, querendo a tua opinião verdadeira a respeito de tudo isso, mas eu também acredito nisso e eu me baseio sempre nesse otimismo, sabe, doutora Maria Letícia? Porque eu vejo que já tem a má notícia, ela está correndo tanto e está sendo tão desagradável tudo que está acontecendo, que se a gente cede para o pessimismo, aí é como se a gente perdesse a mão realmente do próprio ativismo ou da própria ação que cada um consegue fazer. Então eu realmente deixo, eu prefiro que a gente tenha. Aqui tem, ou seja, essa mente positiva, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, só para ilustrar um pouco mais, ali eu estava com o mestre Siddhartha, aqui está a mestra Bodhiceia, o Vitor está lá na ponta, aqui está a Marcela, a Roberta está aqui, e a Andressa está aqui também. Está todo mundo fazendo massagem junto, num serviço aqui de Adiceva. E a razão que eu estou colocando é que muitas vezes a gente não entende como que essa bancada ruralista, como que a gente está fazendo
como que esses interesses no agronegócio, por exemplo, estão causando a destruição dessas vidas, porque essa daqui, por exemplo, já estava abandonada porque já não conseguia mais produzir, não conseguia mais andar, não tinha mais filho, então não dá mais leite, acabou tudo. Agora, a pergunta também é, outro dia, ou melhor, a reflexão. Outro dia eu estava comentando, a gente tem uma ação de reflorestamento da propriedade, do santuário. E eu estava comentando... Legal. E uma pessoa daqui de dentro, ou seja, uma pessoa nossa, comentou, putz, só que só tem um problema, que agora a gente vai começar a plantar árvore lá no pasto. É que o pasto vai acabar. Ou seja, essa é a mentalidade. Ou seja, a gente derruba as florestas para pasto. E quando a gente está falando de carne, e a gente precisa entender isso. Agora, quando a gente está falando de leite, derruba as florestas para monocultura. Por quê? Porque para o leite, esses mestres animais estão confinados. Enquanto a gente não faz essas ligações, às vezes a gente acha que ainda vale a pena o bife, ainda vale a pena o queijo. E aí o que vai acontecer? A gente vai cobrar da doutora Maria Letícia para ela defender Pachamama, para ela ir lá e parar essa coisa de destruir a floresta. E a gente vai no governo, que é um desgoverno, e a gente não pode deixar de pontuar isso também, e vai falar qual é a sua parte. A gente precisa fazer isso. Mas o ponto é, qual é a responsabilidade individual de cada um? Porque a doutora Maria Letícia, enquanto advogada, ela está na responsabilidade dela de fazer a diferença. E ela está fazendo isso. Agora, o fato dela fazer a diferença não tira de nós a oportunidade de nossa responsabilidade. E se a gente não enfatiza a impressão, então, que essa nova área do direito vai resolver tudo. Agora, como é que a gente vai resolver o Pachamama se a gente continua comendo bife e comendo queijo? Como é que vai acontecer isso? Não, pode ter milhares de doutora Maria Letícia, não vai acontecer. Agora, quando a gente começa a fazer um movimento, fechar o cerco nessa bancada ruralista, demandar do nosso governo, aí a gente começa a atuar coletivo, aí a gente começa a ver mudança. Exatamente, Paty. Eu só existo porque as pessoas não se conscientizaram. Infelizmente, precisa existir um direito de Pachamama para as pessoas reconhecerem que a natureza tem direitos. Exato. Precisa existir um direito animalista. Eu gostaria que não existisse nada disso. Nem santuário. Eu falo isso. Eu não quero pensar que o santuário... Nossa, como é que o santuário cresce? Eu não quero que o santuário cresça. Eu quero que o santuário diminua. Eu quero que o santuário suma. Exatamente, pai. Eu quero que esse tipo de coisa seja necessária. Exatamente. E uma coisa que eu ia te falar que eu acho interessante também, que eu estava lendo, a carne, o alimento de origem animal, a exploração dos animais para o homem, ela sempre está... As pessoas têm que entender isso. Ela está sempre relacionada à escassez, sabe? Sim. Sempre à miséria. Então, eu estava lendo um artigo de uma cientista africana falando que essa crítica à criação de animal para consumo humano está prejudicando as populações africanas, porque eles precisam dos animais para comer, eles vivem em regiões desérticas. Então, veja bem, Paty, eles vivem numa região árida, escassa, e eles precisam comer animal porque lá não cresce nada. E o que a gente está fazendo aqui no Brasil? A gente está transformando toda a abundância vegetal que a gente tem numa escassez para criar animal, para criar mais escassez. Você entende que tudo que eles queriam, aqueles povos africanos, tudo que eles queriam era ter vegetal para comer, era ter floresta, agrofloresta. E eles não têm opção. Agora, a gente tem, as áreas verdes do planeta estão sendo desertificadas para fazer pasto. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, nós estamos transformando nossa abundância numa escassez porque as pessoas querem comer churrasco no final de semana. Será que vale a pena isso? Exatamente. Eu escutei essa frase de um índio, inclusive, que ele falava que a humanidade está caminhando num passo que a gente vai ser tão pobre que a gente só vai ter dinheiro. E é exatamente. Isso. E tudo em nome do dinheiro e ficar com dinheiro na mão. E agora a gente come o quê? Agora a gente vive do quê? A gente toma o quê? E a gente anda aonde? E a gente... É isso. É tão pobre que só tem dinheiro. Então a gente precisa essa função. É óbvio, a gente está no mundo capitalista e cada um tem suas responsabilidades. Inclusive, a gente não está falando de transferência de responsabilidade no que é cada um ter a sua força de trabalho.
Não é nada disso. A questão é quando a gente coloca, por exemplo, o dinheiro acima de tudo. Como a gente falou, quando os fins justificam os meios, quando a gente desclassifica outros seres para interesses pessoais, aí a coisa começa a virar uma grande bagunça. E não à toa, a gente está vivendo num planeta onde a gente está com a água em risco, aonde está passando por uma das maiores extinções de espécie, aonde a gente tem campos de futebol equivalentes sendo destruídos por dia na Amazônia. É realmente algo que merece a nossa atenção. Mas aqui eu só deixo a mensagem. A doutora Maria Letícia, junto com os dela, estão fazendo um trabalho, um serviço fenomenal. Agora, a minha pergunta para nós é o que nós estamos fazendo? Porque a gente precisa amparar a doutora Maria Letícia. E a gente não pode simplesmente falar, bom, eu vou comer meu bife e o meu queijo, e agora luta você pelos direitos de mama, lute você para salvar a Amazônia. Isso tudo depende de cada um. Sim. É responsabilidade de cada um, né, Paty? Que todos nós somos o parte do todo, né? Se Exato. eu e você resolvemos servir, não é porque a gente é mais responsável, não, é porque a gente simplesmente tomou consciência do nosso papel, mas todos têm esse papel. Não somos só nós, né? Exato. Não é. E isso é algo que nenhum ser humano pode passar para outro. Cada um nasce com a sua responsabilidade. E nenhuma da responsabilidade de qualquer um de nós prevê a gente justificar matança, barbárie, destruição em função de qualquer justificativa que seja pessoal e egóica. Então, eu só deixo porque outra vez as coisas estão acontecendo no mundo, mas elas estão acontecendo porque pessoas estão mudando. E a gente não pode pensar porque 100 pessoas mudaram, a gente não precisa mudar. Porque 1000 mudaram e a gente não precisa mudar. Porque todas mudaram menos a gente não precisa mudar. A gente precisa mudar. Cada um de nós. E essa conversa, eu espero que inspire a gente para a gente ver que o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar essa mudança. Doutora Maria Letícia, eu vou deixar alguma mensagem final dentro disso tudo que foi dito aqui, algo que fala no teu coração. Eu estou aqui reverberando só gratidão pelo teu serviço, pela tua consciência, pela tua força também. Ai, Paty, eu quero agradecer demais você, eu agradecer muito sempre que vocês me acolhem aqui, esse lugar é mágico, e é mágico porque tem amor, é mágico porque está na unidade, está vivendo nesse fluxo de vida, né? Então, isso aqui é um paraíso, realmente é um oásis no meio desse caos que a gente está vivendo, porque nós queremos. Então, eu só agradeço, eu quero dizer para as pessoas que elas podem transformar a vida delas em um paraíso também, o mundo pode ser um paraíso, é só a gente querer, é só a gente ter coragem de mudar, porque a gente está vivendo num quartinho, como o Satyanata falou isso, a gente está vivendo num quartinho de uma mansão, né? A mansão tá lá, a piscina tá lá e nós estamos aqui no quartinho. Então eu queria dizer para vocês, saiam do quartinho e vamos viver plenamente, né? Nós não precisamos de dinheiro para ser feliz, a gente precisa ser livre. Exatamente. Apenas livre. E deixar o outro livre também. Esse é o segredo da felicidade. Sim. É isso, Paty. Espero que a gente tenha muitas e muitas outras lives, muitas oportunidades de partilha, e que você possa estar aqui nesse SEVA, nesse voluntariado, nessa missão com a gente, sempre que for possível. As porteiras estão abertas para você. E como eu falei no começo da live, agora a gente está abrindo as porteiras também para as pessoas chegarem nesse modelo de voluntariado. Quem tiver interesse, escreva para a gente fala mais. E quem tiver, eu vou deixar o @ da doutora Maria Letícia salvo. E eu tenho certeza, ela tem um coletivo também. Fala um pouquinho disso, só agora para fechar, você deixa a tua mensagem. Você tem um coletivo animalista, você é advogada animalista, você tem uma empresa de manteiga vegana e de chocolate também. Fala um pouquinho disso para as pessoas. Butterfly Cacau, arroba? Arroba Butterfly Cacau é a empresa, né? Sim. Então a gente faz manteiga vegana, faz tudo do cacau, um cacau que a gente rastreou, porque a empresa tem que ser consciente também, nós rastreamos todo o nosso cacau, cupuaçu, nós fomos atrás, não tem trabalho escravo, nem de criança, nem de adulto, nem de animal, é um cacau, né, que preserva a Amazônia. Então a empresa é essa, a Butterfly Cacau, e tem o GAAV, que é o coletivo de advogadas, que agora nós somos em 5 ou 6 advogadas. Quem quiser fazer parte do GAAV é só escrever, a gente oferece mentoria para novas e novos advogados que queiram atuar na causa, não sabe por onde começar, é só falar com a gente.
Entra no direct do Gaave, @gaave.animalista, GAAV.animalista, e a gente ajuda, tá? A pessoa, muitas vezes, tem muita gente querendo ajudar, viu, Paty? Mas não sabe por onde começar. E a gente dá essa mentoria, essa orientação. É isso, os trabalhos são esses. E tem a minha advocacia animalista que eu faço independente também, né? Sim, sim, que você tem muitos clientes aqui no santuário, inclusive. É verdade. Eu adoro meus clientes, Paty, são os melhores do mundo, viu? Não tem nada melhor que ter um cliente cavalo, porquinho, é uma delícia. Mas gratidão, e gratidão por todos que nos ouviram e que ainda ouvirão, e que outra vez a gente tem esses momentos de esclarecimento, a gente tem esses momentos de questionamento, a gente tem esses momentos de reflexão, que é assim que a gente vai crescendo. E quando a gente cresce, a gente permite que em volta da gente prospere e floresça. O ser humano está sendo impeditivo, mas ele também pode ser a cura. Tem um povo indígena que eu gosto bastante, que ele fala que a gente é um povo medicina, que se esqueceu do que é sagrado. E parte do resgate da cura planetária é a gente lembrar que, de novo, a gente é medicina. Porque a gente é medicina, a gente tem potencial de cura. E a primeira cura que a gente opera é em nós mesmos. E aí, através de nós, para todos que estão ao nosso redor. Que a gente se lembre do que é sagrado e que a gente honre a nossa linhagem de povo medicina para curar esse planeta do que a gente infringiu sobre ele por causa do nosso egoísmo e da nossa inconsciência. Gratidão, querida. Lindo, lindo, gratidão, Paty. A gente se vê já já. Combinado. Eu só vou fazer um cântico aqui para fechar e vou invocar, então, até esse povo mesmo, né? Povos indígenas que a gente acabou falando aqui, porque não tem como falar de Pachamama e da Mãe Terra sem falar desses seres que conseguiram vislumbrar essa unidade muito antes que a gente. E curioso que a gente fala que a gente está evoluindo e progredindo, né? E quando a gente fala de noções mais avançadas de consciência, a gente sempre vai para trás. É um paradoxo que precisa parar para pensar também. Verdade, verdade. Fala deles, fala dessa alegria e fala de devoção, fala da gente regenerar. Hey Yamaho, Yamahe, hey yo, hey Yamaho, Yamahe, hey yo, hey Yamaho, Wana, hey yo, hey Yamaho, Wana, hey yo, Wahi, Wayana. Hey, 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 ho, wahi. Hey, 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 ho, wahi. Muita gratidão, querida. Gratidão a todos. Muita gratidão, Paty. E em breve, juntos de novo. Um grande beijo. Beijo, querida.